O Brasil lidera o ranking mundial de vazamentos de dados na internet. Um levantamento recente revelou que mais de 7 bilhões de cookies de brasileiros já foram vazados na Dark Web. E o mais preocupante, mais de 550 milhões ainda estão ativos nas mãos de hackers. Para entender o que isso de fato significa na prática e o que a gente pode fazer para nos proteger, principalmente, eu converso a partir de agora com a advogada especialista em direito digital, Denise Berzin. Seja muito bem-vinda ao RF News. Obrigada pela sua presença aqui. Olá, Juliana, boa noite. Obrigada pelo espaço. Boa noite a todos. Vamos conversar. Vamos lá, doutora, o que pode acontecer quando um hacker consegue usar esses cookies ativos, Explica pra gente o que é isso e que tipo de golpe pode ser aplicado com esse acesso. Certo. Então, vamos dar um passo para trás. O que são os cookies, Os cookies são pequenos arquivos que, quando a gente navega nos websites, eles são instalados no dispositivo das pessoas, dos usuários da internet. Quando isso está instalado lá, ele permite, entre várias finalidades, o funcionamento do próprio website, então são aqueles cookies necessários, mas ele também permite o fornecimento do serviço, a análise de desempenho, a exibição dos anúncios que a gente recebe, tudo isso está lá. E esses registros digitais, eles geram as pegadas, eles vão armazenando os dados pessoais das pessoas, incluindo o nome completo, data de nascimento, e-mail, telefone, ID, senhas e por aí vai. Quando o hacker tem acesso a tudo isso, ele ganha uma chave mestra da vida digital das pessoas, E aí, uma vez que essas informações estão roubadas, outros crimes passam a acontecer. Então, desde abrir contas bancárias, contrair os empréstimos, já que eles conseguem essa informação qualificada dos usuários, realizar compra no nome das vítimas, fraudes financeiras, abrir contas, como eu falei, roubo de acesso às mídias sociais, uma coisa que acontece muito, causa muita dor de cabeça também. Outra coisa que acontece muito é o phishing, que é aquela forma que é a engenharia social em que a gente é ludibriado, a gente é ali levado ao erro. Quando eles têm acesso a essa informação nossa de uma forma qualificada, é muito mais fácil de nos enganar também. E para piorar toda essa história, quando a gente compartilha também dados de localização numa navegação, a gente permite até que descubra onde a gente está e tem ali um risco físico, Ou seja, doutora, muita gente nem imagina que está expondo ali os próprios dados todos os dias, E você trouxe aí várias questões, mas dá para você pontuar para a gente colocar aí numa lista, de repente, quais são esses erros mais comuns que a gente acaba cometendo mesmo no dia a dia sem saber, por falta de informação mesmo? Sim, Juliana. O erro mais comum é a falta de conscientização, então a falta de conhecimento das pessoas do que é o cookie necessário, quando aparece, sobe aquela barra para a gente selecionar quais são os cookies que você vai autorizar, o que significa cada um, é uma sopa de letrinhas, muito difícil às vezes de uma pessoa, do usuário comum, compreender tudo que está envolvido num aceite, ou ignorar o aceite, que significa em muitos casos também aceitar a instalação do cookie no seu dispositivo. Ou o que acontece é que as pessoas acabam aceitando sem ler. Clica, aceita tudo de uma vez. Uma outra prática que abre a porta para que aconteça aí o roubo das nossas informações é clicar em links suspeitos. Então, além de instalar os cookies e você não observar quais são as camadas de informações que você vai liberar para aquele site, outra forma que você abre a porta para o bandido dentro do seu dispositivo é clicando em links suspeitos. Então, tem uma série de divulgações por aí para a gente prestar atenção nos links, nos endereços. Hoje em dia, os endereços eles são modificados por pontos nos lugares errados. Então, às vezes, a gente sequer observa que está clicando num link suspeito, Ou então baixa um programa de uma fonte não confiável e aí você permite que instale um malware, que é um software malicioso, é o vírus que vai ali circular no seu dispositivo e roubar suas informações. E existe, doutor, algum sinal de alerta que indique que os nossos dados foram usados por criminosos? Sim, existem esses dados. Se você abrir a sua caixa de e-mail agora, você vai encontrar sinais como esse.
Por exemplo, uma tentativa de acesso a uma conta que você não fez naquele dia. Então, eu tenho o costume de fazer compra de eletrodomésticos num marketplace. E naquele dia eu recebi uma mensagem de tentativa de acesso naquela loja virtual para comprar uma geladeira, mas eu não fiz. É um sinal de alerta que estão tentando, com um login meu, entrar naquela conta e talvez daquela empresa e talvez fazer uma compra que eu não com as minhas informações, né? Tentar login em contas online também, você recebe esse aviso também quando existe uma tentativa de acesso às suas redes sociais. Então precisa ficar muito atento para principalmente essas mensagens que sinalizam ali que está havendo a tentativa de acesso às suas contas, aonde você utiliza os serviços. Você trouxe um monte de erros aqui que a gente acaba cometendo todos os dias. Para a gente fechar a nossa conversa extremamente produtiva, né? Qual a orientação final que você traz, de forma prática mesmo, para quem está nos assistindo, nos acompanhando, de fato, se proteja e evite ser mais uma vítima numa situação como essa? Certo. As empresas, principalmente as empresas que têm maior investimento em inovação e tecnologia, já disponibiliza hoje para o usuário algumas medidas que garantem maior segurança no momento que você está fazendo a transação, né? Como a autenticação de 2 fatores. Então, você, toda vez que tiver disponibilizado, eles comunicam de diversas formas, pelo aplicativo, pelo site, você recebe às vezes e-mail também, falando, olha, habilite a sua autenticação de 2 fatores. Outra dica, é uma dica clássica para o uso da internet. Use senhas únicas ou use senhas complexas. Use seu caderninho de senhas e varie as senhas, permitindo assim que você vá criando camadas para que não sejam acessadas todos os seus serviços ali que você tem. Tem gerenciador de senha hoje, né? Outra dica importante, falando aqui desse recorte que a gente está do vazamento dos cookies. Limpar os cookies, o histórico de navegação. Então, eu entro num navegador, quando eu toco lá em cima nos 3 pontinhos, é bem intuitivo, você vai seguindo um caminho até limpar o histórico de navegação. Então, ali ele vai excluir seu login, sua senha, ele vai excluir alguns dados que você apresentou para fazer uma operação específica. É chato ter que repetir, mas isso traz mais segurança para você. Na próxima vez que você voltar lá, você vai ter que digitar de novo, mas você se proteger um pouquinho mais. Né? Perfeito, doutora Denise. Muito obrigada pelas suas orientações super práticas, de fato, aqui para a nossa audiência. E a gente espera realmente que o pessoal tenha anotado aí para evitar realmente ser a próxima vítima. Muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço.